Irmãos, estamos na terceira palavra da série Nunca Se Esqueça. Amém? Estamos falando neste mês de fevereiro a respeito de algumas coisas que você não pode esquecer. Senão você vai colher consequências indesejadas. Ok? Na palavra do domingo que vem, a última da série, eu vou fazer uma retrospectiva rápida a respeito da importância do tema da série. Ok? Para pisar nas águas, nunca se esqueça. Em mês de janeiro, o pastor falou sobre plano de ação. Pensamos junto aqui, como corpo, como igreja, a respeito de tantas coisas que precisamos ter ciência, de que é importante. E nesse mês de fevereiro, eu estou falando de algumas coisas que nós precisamos fazer. Esse mês nós estamos recebendo palavras que nos lembram de ação. Ok? Ação, você tem que fazer. Cada domingo estamos trazendo uma temática e hoje o nosso tema é como você pode e deve glorificar a Deus, honrar a Deus com o seu corpo físico. E logo de início eu quero dizer para a igreja, irmãos, todas as mensagens que a gente traz para vocês é com muito temor no coração, com muita responsabilidade. Nós oramos a Deus, pedimos a Deus as mensagens, Deus fala conosco. E eu reconheço que algumas palavras são polêmicas e talvez você não consiga digerir de maneira correta, mas a postura correta de qualquer filho de Deus, qualquer crente, qualquer cristão é sair de um culto e pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a digerir essa palavra. Se talvez você não tenha entendido por completo ela toda, porque às vezes Deus coloca um assunto no nosso coração e nós não conseguimos transmitir da maneira que idealizamos. Isso acontece com qualquer pastor. Mas é importante você sair daqui entendendo que cada pastor que sobe neste púlpito é um canal de Deus. Todas as mensagens ministradas aqui neste púlpito vêm da parte de Deus para nós. Esse deve ser o seu entendimento. Se você tiver esse entendimento, fique em paz. Todas as ministrações, todas as palavras vão te edificar. Então, assim, esse assunto de hoje é um assunto que talvez confronte um ou outro mais do que outros. Mas o meu objetivo não é te confrontar, não é mexer com o seu ego, não é te fazer sair daqui chateado. Misericórdia, não pensa isso não. Se você pensar isso de nós, você tem que pedir para Deus te livrar desse sentimento. Nós queremos edificar a igreja. Nós queremos ministrar a palavra de Deus. Nós queremos alimentar a igreja com alimento espiritual. E todas as ministrações, eu tenho certeza disso, não tenho medo de dizer isso, todas as ministrações de qualquer um dos pastores, nós vamos buscá-las no trono. Nós oramos. Lá no Encontro de Casais eu falei sobre isso. Senhor, a primeira oração que eu fiz, pedindo a palavra do Encontro de Casais, Senhor, ministra, me fala o tema. Deus falou comigo sobre oportunidades, foi o que a gente trabalhou lá na sexta-feira. Quem esteve lá no Encontro de Casais foi uma bênção, Tivemos 40 casais, foi uma bênção. Mais uma vez agradeço o Júnior e Nina, fizemos lá na casa deles, um espaço maravilhoso. E o próximo eu creio que será na casa do Danilo e da Wedsley. Mais perto a gente vai estar falando sobre detalhes do evento, ok? Então pensa aqui comigo. Deus te fez com quantas partes? Responde aí, vamos lá. 3. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Deus não te fez só espírito. Deus não te fez só alma. Deus não te fez só corpo. Deus te fez de maneira tripartida, tricotômica, tridimensional, assim como Ele. Ele também é assim. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus? Por isso que Ele nos fez de maneira tríplice, tripartida, espírito, alma e corpo. Irmãos, nós nos preocupamos em glorificar a Deus com o espírito, com a alma, não temos problema com isso. Lembramos disso o tempo todo, estamos trabalhando o espírito, alimentando o espírito, recebendo palavra para alimentar o espírito, a alma está sendo transformada dia após dia. Essas duas partes, normalmente a gente pensa muito nelas, mas o corpo, a gente esquece dele. E você sabia que a Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus também com o nosso corpo?
Pastor, eu não sabia disso. Mas eu creio que talvez tenha pessoas hoje ainda que não saiba disso, dessa verdade. Porque lá no passado, não sei se você já ouviu falar disso, existia um grupo, o pessoal chamava eles de gnósticos. Já ouviram falar nesse povo? Lá atrás, os gnósticos. Sabe o que eles ensinavam? Que você só tem que se preocupar com o espírito e com a alma. O corpo, deixa para lá. O corpo é podre, o corpo é mau, o corpo é corrupto. Não preocupa com o corpo, preocupa com o espírito, com a alma. O corpo, deixa de lado. Mas sabe por que eles faziam isso? Os caras eram tão malignos, a intenção deles era tão maligna, porque eles pecavam no corpo. Eles cometiam os pecados com o corpo. E aí iam para diante de Deus, se retratar com Deus no espírito e achavam que estava tudo ok. Então eles tinham esse ensino errado, enganoso, para justificar a vida pecaminosa deles. E esse negócio vem lá de trás, esse ranço maligno, esse ensino maligno, vem e pega pessoas até hoje. Pessoas que só se preocupam com o espírito, com a alma e não dá bola nenhuma para o corpo. Mas eu vou te mostrar hoje, Deus, na sua palavra, nos ensina que nós devemos glorificá-lo com as nossas três partes, espírito, alma e corpo. O que é glorificar a Deus? Dar a Ele a devida glória. E é claro, existem várias formas de fazermos isso. Adorando, obedecendo, louvando, cantando, perseverando, vivendo a comunhão do corpo. São várias formas de glorificarmos a Deus. Sendo fiel, o pastor acabou de falar aqui, quando você é fiel a Deus, você glorifica Ele, mostra que Ele é primeiro lugar na sua vida. Mas também, está na Bíblia, devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Pastor, por que falar disso? Duas razões. A Bíblia ensina sobre o assunto. Tudo que está na Bíblia é para a nossa edificação, é para o nosso ensino. 2 Timóteo 3,16, a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada e é útil para nos ensinar. Não tem nada aqui que pode ser desprezado, não. Deixa de lado esse assunto, isso aqui não serve. Não, tudo que está aqui é para a minha edificação, é para a sua edificação. E nós vamos analisar um monte de textos que falam do assunto. Poxa, então se a Bíblia fala, é porque é importante para mim. Se a Bíblia fala, é porque eu tenho que dar atenção devida. Se a Bíblia fala, é porque eu devo me alinhar a este princípio. Então essa é a primeira razão, não é um assunto que não está na Bíblia. Ele está aqui, e de maneira muito relevante. Segunda razão, se esquecermos de cuidarmos dessa parte do nosso ser, o corpo, colheremos frutos nada agradáveis. E poderemos ser restringidos, limitados no que fazemos para Deus. Lembre-se de uma coisa, o corpo nosso é igual ao cartão de crédito. Você usa, muitos até abusam, mas depois vem o quê? O que vem? A fatura. O corpo é como um cartão de crédito. Usamos todos os dias e muitas vezes abusamos dele. Mas fica tranquilo, a fatura vai chegar. Você tem que pagar ela de qualquer forma. Quem não paga a fatura do cartão de crédito é um trem terrível, sabe o problema que é. Nem que seja parcelar ela, você tem que enfrentar ela de qualquer forma. Ignorar ela que você não pode, mas a fatura vem. O nosso corpo é como cartão de crédito. Então eu quero começar essa primeira parte da palavra, mostrando para vocês que esse ensino está aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo, Efésios 5:29, vamos lá. Vamos viajar na palavra aqui a respeito desse assunto tão importante. Efésios 5:29. Quem achou, diga amém. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Acompanha aí, olha o que a Bíblia diz. Carne aqui é o corpo físico. Antes, a alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Mais uma vez, porque ninguém jamais odiou a própria carne, o seu corpo. Ao invés disso, ele alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja.
O que nós aprendemos aqui nesse texto, nesse primeiro texto? Nós devemos cuidar do nosso corpo, alimentar o nosso corpo de maneira correta. É um princípio bíblico, está aqui muito claro, não tem dificuldade em entender isso aqui. E vamos mais um pouquinho, a Bíblia fala que você não pode cuidar dele de qualquer maneira. Você tem que cuidá-lo da mesma forma que Cristo cuida do seu corpo. Qual que é o corpo de Cristo? A igreja. Então está aqui, irmãos. É um princípio bíblico, é um assunto que está na palavra. Você jamais vai odiar o seu corpo, desprezá-lo, deixar de lado. Não. Se você fizer isso, você está indo contra a palavra. A Bíblia está dizendo que nós devemos cuidar, alimentar. E não é cuidar e alimentar de qualquer forma. É da mesma forma que Cristo cuida e alimenta do corpo dele, que é a igreja, eu e você. E só se cuida de um corpo, dentre outras formas, é óbvio, com alimentação correta, com cuidados corretos, que nós vamos falar mais um pouquinho mais para frente. Então está aqui o primeiro texto, o assunto está aqui, ó, na palavra de Deus. Mais um texto, está aí pertinho, 1 Tessalonicenses, abre aí comigo, 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos lá. Verso 23 do capítulo 5 aí. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados de qualquer jeito. Larga para lá? Não importa com ele? Não. Sejam conservados, o que está escrito aí na sua Bíblia? Íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente aprende muita coisa importante aqui nesse texto, um versículo apenas. Primeiro, aquilo que eu falei no início, Deus nos formou de maneira tridimensional, espírito, alma e corpo. Você tem as três partes em você. A sua alma, o seu espírito está aí no seu corpo. O corpo é a casa deles, envolve eles, abriga eles. O espírito e a alma é a parte imaterial, você não toca, você não vê. Mas ela existe, Deus nos fez com elas. E o corpo é a parte material, física, que você vê, que você toca. Está aqui, o texto está comprovando isso. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. E ele continua, ele ensina mais aqui. Nós percebemos também a preocupação de Deus em dispensar, aplicar, derramar santificação em nosso ser por completo. Então, segundo esse texto aqui, eu tenho base para afirmar que Deus não está preocupado em santificar somente o seu espírito. Deus não está preocupado em santificar somente a sua alma. Não, Deus quer santificar espírito, alma e corpo, as três partes. Estamos aqui diante de um texto que nos respalda com relação a isso. Mas tem mais um ensino aqui somente nesse versículo. Terceira coisa, percebemos que recebemos uma responsabilidade de Deus. Você recebeu uma incumbência, uma responsabilidade. Pastor, que responsabilidade? Que incumbência é essa? A de conservar, de maneira íntegra e irrepreensível, o seu corpo. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Está muito claro aí. Então, num versículo só, 3 ensinamentos aqui tremendos. Deus te deu essa incumbência, Charles. Essa responsabilidade, você tem que cuidar do seu corpo. Deus me deu essa incumbência, eu preciso cuidar dele. Não é só preocupar com o espírito, com a alma, mas também com o corpo, está aqui na Bíblia. Como é que Deus resolveu a questão do nosso problema no espírito? Salvação. A partir do momento que você conheceu Jesus, confessou Ele, entregou a sua vida, você foi regenerado, você nasceu de novo. Esse negócio acontece no espírito, nessa parte. Aceitou Jesus, se converteu, se tornou filho, seu espírito é recriado. A natureza de Deus passa a habitar dentro de você. Opa, questão do espírito está resolvida. Como é que Deus resolve a nossa questão com relação à nossa alma? A Bíblia diz que Ele está todos os dias trabalhando em nossas vidas, nos aperfeiçoando, nos transformando, e este processo é chamado de santificação. Então o problema da alma ele é resolvido ao longo da vida, dia após dia.
até o fim da vida. Espírito, resolvo quando eu me converto. Lá dentro, é instantâneo esse milagre. A alma não, a alma todos os dias ele está trabalhando, transformando sentimentos, pensamentos. A Bíblia chama esse processo de santificação. Mas com relação ao corpo, como é que Deus vai resolver esse problema para nós? Somente lá na glória, quando eu e você receberemos um corpo glorificado. A Bíblia diz sobre isso. Aqui na terra, quem vai resolver a questão do corpo é quem? Bate no peito aí e fala assim, você que tem que cuidar dessa casa. Aí João bateu firme lá, está malhando o peitoral e bateu firme lá. Deus vai resolver o problema do corpo nosso lá na glória, porque esse corpo vai ficar aqui. A Bíblia diz que ele veio do pó e para o pó ele vai voltar. Aí quando a gente morrer, nós vamos receber outros corpos, outro tipo de corpo. Eu não sei como é que vai ser não. Não me pergunte como é que vai ser. A Bíblia fala que é um corpo glorificado. A gente imagina como vai ser. Nós vamos receber outro tipo de corpo lá. Lá você não vai ter que preocupar de cuidar desse corpo não, Bené. Corpo glorificado não tem desgaste que alcança ele. Agora o corpo físico natural tem desgaste. E aqui nessa terra, quem tem que preocupar com ele, somos nós. 1 Coríntios 6, mais texto, a Bíblia fala muito, eu falei. 1 Coríntios 6, vamos lá. Primeiro Coríntios 6, do 19 ao 20. Importante você passar os olhos aí e acompanhar. Estou vendo o Igor ali, muito feliz de te ver aqui, viu, Igor? Muito bem-vindo. Fica à vontade, a casa é sua. Frequentou a nossa cela há muito tempo esse casal, uma benção. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. A Bíblia diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Olha que verdade profunda, irmãos. O qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, ou seja, cientes disso, de que fomos comprados por preço, o que a Bíblia está dizendo aí? Repita comigo, bem alto, vai. Glorificai a Deus no vosso corpo. Mais uma vez, junto comigo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Olha o que a Bíblia está mandando a gente fazer. Glorificar a Deus no corpo. Este corpo é morada, é casa de Deus. Fomos comprados por alto preço. Irmãos, olha que tremendo isso aqui, tem muitas verdades profundas aqui. O Espírito Santo habita em você, o próprio Deus habita em você. Ele escolheu habitar, a Bíblia está dizendo que você é templo do Espírito Santo. Ele habita o seu espírito, sua alma e também o seu corpo. O corpo é a casa que abriga as outras duas partes. E o versículo termina falando, vocês devem glorificar a Deus com esse corpo físico. Eu estava pensando nisso aqui, meditando essa semana, irmãos. Nós não somos donos do nosso corpo. O nosso corpo é de quem? De Deus. Quando você pega alguma coisa emprestada, eu sou assim, quando eu pego alguma coisa emprestada, eu fico num cuidado, eu fico assim, chega a ser... Porque eu não quero que estrague, eu fico pensando na pessoa que me emprestou, eu quero devolver no mesmo estado que eu peguei, para depois, se eu precisar, eu poder pegar de novo. E eu cuido com o maior carinho, porque não é meu, porque se estragar, além do prejuízo que eu vou ter, eu vou passar a vergonha de chegar lá, de me falar, estraguei o seu aspirador de pó, por exemplo, que a gente pega emprestado aqui de vez em quando para limpar a bateria. O seu corpo não é seu, ele está emprestado para você. Aí eu te pergunto, você tem que cuidar muito bem ou não desse corpo? O corpo é de Deus, Ele comprou, a Bíblia está falando, Ele comprou, Ele resgatou, e foi por um alto preço, não foi barato não. Então a nossa responsabilidade é de um cuidado muito especial, muito criterioso com este corpo. É o que a gente aprende nesse texto aqui. Você é morada de Deus, você é casa de Deus. Você tem que cuidar dessa casa que o próprio Deus habita.
Quando você não cuida da casa e alguém chega lá para visitar você, a casa está bagunçada, desarrumada, tudo fora do lugar, você desonra aquela pessoa que foi te visitar. Ninguém nem gosta de receber pessoas em casa quando a casa está desarrumada, desorganizada. A gente gosta de receber as pessoas quando está tudo certinho no lugar, porque você honra a visita. A sua casa é a casa de Deus, ela deve estar ornamentada, organizada, arrumada, cuidada, preservada. Assim você estará honrando o dono da casa, que é o próprio Deus. Mais um texto, só mais um. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Um pouquinho para frente aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixões e desejos desenfreados, como os pagãos faziam. Mais uma vez, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, não é de qualquer maneira, de maneira santa, de maneira honrosa, não com paixões e desejos desenfreados, como os pagãos faziam. Coloquei aqui o que esse texto nos ensina. O corpo deve honrar e glorificar a Deus, sendo conservado puro, santo, íntegro e saudável, pronto para ser usado por Deus. Não podemos nos entregar ou sermos dominados por desejos e paixões da própria carne, do corpo, que ainda que nos sejam lícitos, falamos disso domingo passado, né? Algumas paixões da carne são lícitas, são prazerosas, são satisfatórias, mas às vezes somente no momento, às vezes não convém você se entregar a elas. A médio e longo prazo, a coisa pode nos fazer mal, pode destruir o corpo, trazer doenças, trazer limitações, nos matar, ou seja, nos impedir de fazer o que Deus determinou em sua palavra, que é glorificá-lo com o nosso corpo. Então, irmãos, olha o tanto de textos poderosos, tremendos, você já conhecia, com ensinos super relevantes a respeito do assunto. Está aqui, a Bíblia está nos alertando, o assunto merece a nossa atenção. Iremos prestar contas, não só com relação ao espírito e à alma, mas também com relação ao nosso cuidado com o nosso corpo. Segunda parte da palavra, eu queria nessa primeira parte mostrar aqui na Bíblia o que a palavra fala a respeito do assunto. Por que essa responsabilidade que devemos ter para com Deus, ou diante de Deus através do corpo, é tão importante? Segunda parte da reflexão aqui. Porque além de tudo que já mencionamos aqui agora, mostrando esses versículos, princípios bíblicos importantes sobre essa questão, não podemos deixar de mencionar tantos outros benefícios que nos alcançarão também em outras áreas da vida, se de fato nos atentarmos para isso. Então, Júnior, a questão não é importante e relevante só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista relacional, profissional, familiar. Você vai ver. Tudo, envolve tudo aqui, ó. Conjugal. A coisa é importante em todas as áreas. Eu vou te mostrar isso aqui. Olha só, irmãos, pesquisas que eu fiz, você pode fazer também. Pesquisas, isso aqui está comprovado. Uma pessoa saudável fisicamente, de bem com o próprio corpo, tem bem menos chance de sofrer de depressão. Anota aí, você vê o tanto que a coisa é séria. Bem menos chances de se suicidar. Bem menos chances de sofrer de complexos variados. Bem menos chance de ter doenças de alma. Meu Deus, olha o tanto que é sério. E obviamente também bem menos chance de ter doenças que atingem o próprio corpo. Outra pesquisa. Abra os olhos espirituais aí e vai ouvindo. Uma pessoa saudável fisicamente, de bem com o seu corpo, tem prazer em se vestir, tem prazer em se olhar no espelho. Olha que coisa. E isso contribui relevantemente para a sua autoestima. Ela vai ter uma autoestima correta, satisfatória, adequada. Uma vez eu atendi um casal, problema no casamento, e a esposa falando: não, pastor, eu não tenho coragem de me olhar no espelho.
Eu não sou satisfeito com o meu corpo. Eu não tenho prazer em colocar roupas e sair, por causa do problema que ela tinha com o corpo dela. E esse negócio, esse problema estava atingindo o casamento dela. Ela tinha vergonha de ficar nua por esposo, por causa do problema que ela tinha com o corpo. Então veja bem, um problema com o corpo atingindo o casamento, trazendo problemas na vida conjugal. Aqui, pesquisas apontam isso. Uma pessoa de bem com o próprio corpo, saudável fisicamente, ela tem prazer em se vestir, em se apresentar nos locais públicos, perante as pessoas. Se for preciso, ela não tem reservas. Ela está bem com ela mesma. Aí vem o próximo tópico aqui, já estou entrando nele. Uma pessoa saudável fisicamente, de bem com o próprio corpo, tem mais facilidade para se relacionar com os outros, se apresentar em ambientes públicos, com muitas pessoas, por exemplo, cultos, células, confraternizações. Nós já perdemos membros aqui dessa igreja. Não sei se você já sabe, mas eu sei dessa história. Eu vi acontecendo, perdemos membros dessa igreja aqui, porque ele tinha vergonha de estar aqui por causa do corpo. Ele entrava ali dentro e achava que as pessoas ficavam observando ele, recriminando ele. O corpo da pessoa tirou ela da igreja. Meu Deus, esse assunto merece atenção nossa, irmãos. Isso é sério. Estou falando para vocês o que aconteceu aqui. Quem está bem primeiramente consigo mesmo, facilmente estará bem com o próximo. No casamento, estou falando só de pesquisas, hein? No casamento, se a pessoa está saudável fisicamente, feliz com o próprio corpo, olha o que vai acontecer, olha os casados aí. Isso trará inúmeros benefícios para a sua relação, como por exemplo, maior disposição para atender e agradar o cônjuge, melhor aceitação por parte do cônjuge, maior admiração por parte do cônjuge. Olha, só coisa importante no casamento. E o principal aqui, maior atração física por parte do cônjuge, ou seja, a área sexual será beneficiada. Se você estiver saudável fisicamente, de bem com o seu próprio corpo, a sua área sexual será beneficiada. Fora essas outras tantas aqui que eu falei. Mas tem mais pesquisa. Uma pessoa saudável fisicamente, de bem com o corpo, com certeza terá condições de gastar tempo de qualidade com os filhos, com os netos, fazendo um passeio, uma atividade física juntos, uma brincadeira juntos, ou seja, momentos marcantes e importantes juntos não faltarão para essa pessoa. Mas se a pessoa estiver doente, mas se a pessoa estiver limitada, se a pessoa estiver com o corpo impossibilitado de fazer as coisas, ela vai usufruir dos filhos, dos netos, da família? Ela vai ter disposição de fazer as coisas? Acabamos de orar para uma irmã aqui que está com problema nas pernas, não está se locomovendo, não sai de casa, não vai para lugar nenhum. O corpo está comprometido. Talvez esteja com muito desejo de vir para a igreja, servir a Deus, fazer um monte de coisa, mas o corpo impossibilita a pessoa. Uma pessoa saudável fisicamente, de bem com o próprio corpo, tem muito mais chance de render seu potencial e ter sucesso na sua área profissional. Falei para vocês que atinge todas as áreas? Aqui, a área profissional. De atuar profissionalmente muito cedo. Opa, deixa eu pegar do outro lado aqui, porque senão fica sem sentido. Tem muito mais chance de ter sucesso na sua área profissional. Olha quantas pessoas não deixam de atuar profissionalmente muito cedo. A gente vê isso acontecer muito. E às vezes até morrem muito cedo por causa de limitações no corpo, enfermidades graves, etc. Uma pessoa saudável fisicamente pode servir a Deus e sua obra intensamente, continuamente, com alegria, sem restrições, sem impedimentos. Pode cumprir o chamado de Deus para ela de maneira completa, integral, até o fim. Se ela não tiver saúde no corpo, como é que ela vai fazer o que ela deseja fazer para Deus? Não tem como, ela vai ficar limitada, ela vai ficar restringida. E aqui eu peguei alguns exemplos, gostaria de compartilhar com os irmãos. Alguns desses aqui eu conversei pessoalmente com a pessoa, com o filho de uma, e me ajudou muito a preparar a mensagem. Primeiro é o Gilberto.
Gilberto era um homem sadio da coluna, mais novo. Participava praticamente de todos os encontros, sim ou não? Todos. Tinha prazer. Ia fazer encontro, Daniel é eu na cozinha. Pegava peso, fazia tudo. Líder de célula, envolvido na igreja com todas as coisas. Me envolvia em tudo, servo, diácono. Gilberto é um homem de Deus. Mas, por causa do desgaste no corpo, um problema de coluna que apareceu para ele, hoje ele é extremamente limitado para fazer as coisas para Deus. Sim ou não, Gilberto? Conversei com ele. Pastor, eu tenho vontade de fazer muitas coisas, mas o meu corpo não permite. Então olha o quanto a coisa é séria. E nós precisamos dar atenção a isso. Conversei com Samuel, quem lembra da irmã Lurdinha? Mulher de Deus, da nossa igreja há muitos anos. Eu ia visitar ela várias vezes, já fomos muitas vezes. Um dia ela falou para mim assim: pastor, eu tenho tanto desejo de fazer as coisas para Deus. Eu gostaria tanto de visitar, de orar, de pregar, porque ela era uma intercessora. Cadê o Samuel? Está aqui? Eu vi ele aqui no início, está lá. Ela era uma intercessora, o ministério dela era o de intercessão. Mas um dia ela falou para mim: eu não queria somente interceder, eu queria ir até lá. Eu queria pôr as mãos na cabeça, eu queria orar, eu queria visitar, mas eu não posso, porque o meu corpo não me permite. Mais duas pessoas que não estão mais entre nós, no nosso meio, pessoas amadas e queridas. Minha sogra, Madalena de Brito. Quantas vezes chegou para mim e falou assim: Daniel, como eu queria ir para o encontro, cozinhar. Ela amava fazer isso, uma cozinheira de mão cheia, profissional. Foi muitos. Mas chegou um determinado ponto da vida que o corpo não permitia. Daniel, os meus ombros dói, o meu joelho dói, eu não dou conta de ficar em pé. Mas eu queria tanto servir a Deus lá, eu queria tanto estar nesse encontro. Você agora está na coordenação dos encontros, eu queria tanto estar com você na sua equipe, meu filho. Ela falava assim com muito amor. Mas o corpo estava restringindo, limitando. Então veja bem, muitas coisas você pode deixar de fazer para Deus, que você gostaria de fazer por causa do seu corpo, por causa da falta de adequação, preparação do corpo. Quantas pessoas não vêm para a igreja porque amanhece o dia, e ai, que dor no corpo, dor nas pernas, que indisposição, que preguiça. A pessoa está com um desejo profundo de estar aqui cultuando a Deus. Não vem simplesmente porque acordou com o corpo mole, corpo mau. Muita gente faz isso. Outra pessoa, meu pai, minha mãe está aqui hoje, pode confirmar isso. Meu pai morreu muito novo, meu pai morreu com 62 anos de idade. Perdemos ele queria ver os netos, não viu nem um neto. Tinha tantos sonhos, né? Morreu cedo. Por que meu pai morreu? Por causa da falta do cuidado com o corpo dele. Ele teve uma hepatite na juventude, novinho. Problema no fígado, hepatite, naquelas bravas. Foi curado. O médico falou para ele: você não pode ter contato com álcool na sua vida. Você não pode mais. O álcool rebenta o fígado. Corre do álcool a vida inteira, se você quer viver muitos anos. Mas o que ele fez? Ele passou a vida inteira ingerindo álcool. Ele não ouviu o conselho do médico. Deus usou aquele médico para falar lá atrás. Com certeza os médicos falaram. E bebendo a vida inteira. Meu pai não era alcoólatra não, mas assim, o álcool fazia parte da vida dele. Nunca teve problema, nunca deu trabalho com relação a isso. Mas assim, toda festinha de família, toda festa social, ingeria um pouquinho do álcool. Resultado, 62 anos de idade, 61, câncer no fígado. 6 vezes morreu. Meu pai era para ser um servo aqui, pastor, um líder aqui, porque ele era muito envolvido na igreja católica. Super envolvido. Era daqueles homens assim: eu quero servir a Deus, eu quero me envolver. Eu quero. Aí ele se converteu pertinho de morrer, nós conseguimos converter ele. Frequentou a igreja aqui algumas vezes. Estava feliz da vida, veio o câncer. Morreu. E pensa aqui comigo, eu estava analisando. Às vezes a gente vai nos velórios, e aí você está velando lá o defunto, sempre tem um que chega e fala: chegou a hora, né? Quando chega a hora, não tem jeito. Pensa aqui comigo, você acha que tem hora de você morrer marcada? Deus estabeleceu a hora para você morrer? Eu fiquei pensando nesse negócio, intrigado. Pastor, o Salmo 139 fala que todos os dias da nossa vida são contados e determinados por Deus. Tudo bem, mas lá
é uma questão de onisciência de Deus e presciência. Presciência está dentro da onisciência. Considerando a onisciência e a presciência de Deus, Ele sabe de tudo antes de acontecer. É óbvio que Ele sabe o dia que a gente vai partir, é claro. Mas será que Deus tem o desejo, determinou a hora para a pessoa morrer cedo, Edmo? Sendo que ela poderia, viver ainda, cumprindo o chamado? O apóstolo Paulo mesmo falou, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Aí depois ele reafirma, não, mas eu penso que é melhor eu ficar aqui. Deus ainda tem propósito comigo aqui na terra. Eu não quero ir não, o céu pode esperar. Deus ainda tem propósito comigo aqui nessa terra, o apóstolo Paulo falou. Sendo assim eu vou ficar. Mas quantas pessoas estão morrendo tão cedo por causa da falta do cuidado com o corpo? E tem um texto, eu achei um texto que eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, a Bíblia tem resposta para tudo. Eclesiastes 7:17. Não precisa de abrir, eu vou abrir aqui rapidinho. Eclesiastes 7:17. Não sejas demasiadamente perverso, tolo. Não sejas louco. Aí olha o versículo como é que termina. Por que morrerias fora do tempo, Lourdes? Por que morrer antes da hora? Se Deus tem propósito, se Deus tem vida longa, se Deus quer te abençoar de maneira tremenda, te fazer desfrutar de tudo aqui nessa terra, que negócio é esse de morrer cedo, morrer? Nós estamos vendo morrendo muito cedo aí, são pessoas que estão quebrando os princípios bíblicos, jovens morrendo cedo, que não honram os pais. Mas o desejo de Deus é nos dar vida longa e fazer cumprir os propósitos. E o último exemplo aqui dessa parte é o pastor Brito, nosso pastor. Irmãos, pensa num homem que cuida do corpo. Está aqui. Um homem sadio, um homem sarado, um homem com corpo atlético. Pensa comigo se ele estaria no vigor que ele está com os jovens, se ele não tivesse um corpo preparado. Estaria? Não estaria. Deus falou com ele, Deus chamou ele, Deus deu uma missão para ele. Mas se ele não tivesse um corpo para ele poder cumprir essa missão, que Deus falou no espírito e na alma dele, ele estaria nessa pegada? Não estaria não. Então está aqui o exemplo do nosso pastor. Veja o quanto é importante a gente preocupar com o corpo, para que os propósitos de Deus em todas as áreas se cumpram na sua vida. Isso é sério. Vamos para outra parte aqui então. São muitos benefícios que podemos experimentar nesta vida. São muitas formas de glorificarmos a Deus, se tão somente darmos a devida atenção e importância para o corpo. A parte material do nosso ser, através da qual nos movemos, nos expressamos, nos manifestamos e existimos. Não adianta, não podemos ignorar isso. É trabalhar para conservá-lo íntegro e irrepreensível. É trabalhar para preservá-lo longe das paixões que tentam destruí-lo. Tudo isso Paulo nos recomenda na carta aos Tessalonicenses. Agora nós somos muito bitolados com relação a algumas coisas. Nós gostamos de espiritualizar tudo. Mas essa questão do cuidado do corpo não pode ser espiritualizada. Não pode. Está no plano natural. Deus não vai fazer pelo seu corpo o que você tem que fazer. Deus não vai cuidar do seu corpo se você tem que cuidar. Não vai. Já viu aqueles crentes que falam, não, eu sou crente, doença nenhuma me pega, eu se vier chegar perto de mim, eu levanto a mão e vou orar, expulsar, repreender. Não espiritualiza o que é natural. Isso é natural. Você vai ter um corpo saudável e muitos anos de vida se nós cuidarmos do corpo. Deus pode curar? Claro. Deus pode livrar? Claro. Mas nós queremos espiritualizar aquilo que é natural. Está no plano natural. Eu separei alguns textos aqui que comprovam isso. 1 Timóteo 5:23, só anota aí. Paulo fala assim lá para Timóteo, não beba somente água, mas de vez em quando, Timóteo, toma um pouquinho de vinho, por causa do seu estômago e das suas constantes enfermidades. O que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, o filho dele na fé, o pastor da igreja de Éfeso? Ô Timóteo, eu preciso de você sadio, cara.
Cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Você está na frente de uma igreja. Você está tendo problema de estômago direto. Não fica tomando só água, não. De vez em quando toma um pouquinho de vinho. Porque o vinho naquela época tinha propriedade medicinal. Não estou estimulando ninguém a beber vinho, não, viu? Não me entenda errado, não. Naquela época o vinho tinha propriedades medicinais, remédio. Aí o Paulo falou para Timóteo, de vez em quando toma um pouquinho para você sarar seu estômago. Ou seja, ele estava falando, cuida da sua saúde. Porque senão o ministério que você tem, a responsabilidade que você tem diante da igreja de Éfeso, vai ser comprometida. Paulo tinha um ministério de cura poderoso, sim ou não, igreja? A sombra do cara curava, o lenço do cara curava. Ele não poderia virar para Timóteo, André, e pôr as mãos na cabeça, em nome de Jesus, enfermidade, sai. Não poderia? Ele fez isso? Não. Ele falou, toma um remedinho, cuida do corpo, abre os seus olhos, cara. Fique esperto, você tem um ministério, você está doente direto. Foi o que Paulo fez. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor primeiro não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Veja bem, um princípio de proteção espiritual aqui muito importante. Primeiramente a proteção vem dele, primeiramente a proteção está nele. Mas a Bíblia está nos dando respaldo aqui para a gente descartar a segurança. Deixa seu portão aberto, não fecha o cadeado não. Não precisa trancar o carro lá fora não, Deus está guardando. É isso que a Bíblia está ensinando? Não. Deus faz a parte dele, o que nós não podemos fazer. A nossa parte, quem tem que fazer? Nós. Não tranca o carro para você ver, não. Não fecha o portão da sua casa, não, para você ver. Deixa aberto lá. Então, coisas espirituais são coisas espirituais. Coisas naturais são coisas naturais. Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está mostrando aqui que existe o alimento para o corpo e existe o alimento para o espírito. Os dois são importantes, os dois são necessários. Está aqui, ó. Mas nós queremos espiritualizar tudo. Esses textos nos deixam bem cientes de que podemos e devemos fazer a nossa parte, agir com prudência, responsabilidade, cautela, consciência, de forma preventiva, no que diz respeito ao cuidado do nosso corpo. Por que isso, pastor? Por causa do objetivo, do propósito de glorificar e honrar a Deus. Para fechar, pastor, eu entendi, eu creio, eu preciso fazer isso, já estou até cuidando, preciso de melhorar, eu quero viver muitos anos aqui nessa terra, eu quero através do meu corpo glorificar a Deus, honrar a Deus, curtir minha família, desfrutar de tudo que Deus tem me dado, porque sem saúde no corpo você não desfruta de nada, nada. Às vezes tem muitas coisas, mas não desfruta, se não tiver saúde no corpo. Aí eu separei uma receitinha com um remedinho para vocês, anota aí a receita. Quem conhece o AS? Você vai tomar AS todo dia. Quem conhece o AS? Todo mundo? AS, o que significa o AS? Primeiro A, Edmo, alimentação. O remédio é o AS, gente. Alimentação, mudar os hábitos alimentares. Parar de ingerir veneno e ingerir alimentos saudáveis. Alimentos que o corpo de fato precisa e te faz só bem. Você sabia que a maior parte da nossa alimentação hoje é para nos matar? Quem sabe disso, diga amém. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas nós estamos comendo veneno, ó, botando veneno para dentro. Mudar hábitos alimentares. Procurar dar preferência para alimentos que Deus fez. Deus fez. O que Deus fez, você pode comer à vontade. Por exemplo, um exemplo só. Deus criou a banana, as frutas. Vamos pegar a banana aqui, Kleine. Banana é saudável, não vai te fazer mal. Mas se você pegar a banana e processar ela, jogar açúcar dentro dela, jogar chantilly, leite condensado, virar uma torta de banana, vai te fazer bem? Não vai. Mas nós preferimos a torta, deixamos a banana. Tenta fazer esse equilíbrio. Observa o que Deus fez, o que é a criação da natureza original. Dê preferência para esses alimentos. Eu não tenho tempo de falar aqui muito, o seu nutricionista, seu nutrólogo vai te ajudar muito melhor do que eu. Mas só vou te dar uma dica aqui para você saber quais os principais venenos
que nós estamos comendo, ingerindo, que você tem que correr deles. Anota aí. Piores alimentos do mundo. E não é à toa que é chamado de venenos. Refrigerante. Está em primeiro lugar. Primeiro lugar. Corre desse negócio. Sorvete. Batata frita. Embutidos. Bacon, presunto, salame, linguiça, salsicha. Nuggets. Bolacha recheada. Papai e mamãe, não dá esse tempo pro seu filho, não. Você está matando seu filho. Miojo, Nissim miojo. Meu Deus. Margarina. Pronto, só vou relacionar. Agora é importante ressaltar aqui, olha para cá, ó. Você não vai mudar o hábito de um dia para o outro. Não se muda hábito se primeiro não mudar crença, valores. Hoje você está sendo alertado, hoje Deus está falando com você. Muda a sua maneira de ver a coisa, de crer, de entender. Aí depois você vai mudar os comportamentos. Começa aos poucos. Começa a internalizar esse assunto, a conhecer sobre ele, ler sobre ele. Depois que eu comecei a ler sobre isso, meu Deus do céu, quantas coisas eu não ponho na minha boca mais. Mas Jesus não falou à toa que a gente se perde por falta de conhecimento. Quando você não conhece sobre um determinado assunto, você entra de cabeça, não está nem aí. Mas se você passar a conhecer a verdade, você vai ter condições de selecionar. Leia sobre os alimentos, leia. Leia sobre os males que os alimentos fazem, para você saber. O conhecimento vai te libertar. Corra de 3 pós branco. Pastor, o que é isso? 3 pó branco. Quais são os 3 pó brancos que você tem que correr? Açúcar, sal e farinha branca. Corra deles. Mas o AS são 2 As, AS. O primeiro A, alimentação. O segundo A, atividade física. Cutuca o irmão que está do teu lado aí, está se movendo, está malhando, está fazendo atividade física, está preocupando com o corpo. Pensa comigo aqui, irmãos. Vocês acham que Jesus era sedentário? Jesus era sedentário, irmãos? Um homem que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, tinha uma agenda lotada para atender todo mundo, para curar. Vocês acham que Jesus era sedentário? Jesus devia ter um corpo atlético, um corpo saudável, um corpo que dava a ele condições plenas de cumprir o seu ministério. Pensa se Jesus não tivesse um corpo preparado, adequado, saudável. Eu até gravei uma vitamina sobre isso, depois você pode ouvir. Eu faço uma pergunta: Jesus era sedentário? Ouça essa vitamina, está lá no nosso canal do YouTube, tremenda. Eu notei aqui as distâncias da cidade que Jesus andava. Olha aqui que engraçado. Jerusalém para Tiberíades, 177 quilômetros. Ele ia de carro? Ele ia de moto? Ele ia de quê? A pé. O jumentinho só foi para entrar em Jerusalém. A maior parte das caminhadas era a pé. A pé, Lourdes. A pé, pessoal. Jerusalém para Samaria, 166 quilômetros. Olha, Nazaré para Jericó, 95 quilômetros. Nazaré para Cafarnaum, 55 quilômetros. Cafarnaum para Caná da Galileia, 76 quilômetros. Irmãos, Jesus era sedentário? Você acha que o corpo de Jesus, como é que era o corpo de Jesus? Não tem lógica. Sinceramente, eu coloquei isso aqui, ó. Atenção, estou acabando. Eu penso que naquela época não deveria ter pessoas com sobrepeso. Com sobrepeso. Eu penso, opinião minha aqui agora. Diabetes, câncer, pressão alta, depressão, esse negócio não existia lá no tempo de Jesus, não. Depois você lê sobre isso, pesquisa. Quando você olha a foto das pessoas antigas, dos seus parentes, pega a foto dos antigos, você vê gente gorda? Você vê gente com sobrepeso? Você vê? Veja bem, não tô querendo aqui confrontar quem está com sobrepeso não, hein? Eu estou alertando. Não me interprete mal. Hoje em dia, dias atuais que temos essas doenças, a obesidade mesmo é um mal relativamente moderno. E é um problema mundial. Nós temos mais de 1 bilhão de pessoas com sobrepeso no mundo. A cada 4 pessoas no mundo, uma está acima do peso. Pesquisa. Por causa de quê? Quais as principais causas? Alimentação errada, sedentarismo.
Pensa comigo aqui, o motor do seu carro, máquina, estou falando de máquina. Se você não der a devida manutenção, William, trocar o óleo direitinho, olhar, o que acontece com o motor? Funde, acaba, funde. Estou falando de máquina. O nosso corpo é máquina? Não, o seu corpo é carne, viva. Pensa, se você não der manutenção, não cuidar dele, o que vai acontecer com ele? Se as máquinas, elas arrebentam, fundem, acabam. E o nosso corpo, se você não cuidar dele, o que vai acontecer? Então, o segundo remedinho, o segundo A aí do AS, é atividade física. Fuja do sedentarismo. Naquela época também o povo não precisava preocupar com isso, porque não existia tecnologia, televisão, carro. Irmãos, hoje o nosso estilo de vida nos prejudica. Hoje você senta na frente da televisão, você não precisa de levantar mais para trocar de canal. Os carros hoje, tudo vida elétrica. Antigamente você ainda trabalhava aqui. Direção hidráulica, antigamente era a direção para você virar, né? Você tinha que fazer atividade física dirigindo. Então tudo mudou. Hoje a vida não contribui, não favorece para que a gente seja um praticante de atividade física. Então por isso que você tem que procurar. Você tem que procurar fazer isso. Para você cuidar do seu corpo e glorificar a Deus com o seu corpo. Ok? E por último, esse texto aqui eu preciso falar dele. 1 Timóteo 4:8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Olha o que Paulo fala aqui. Muita gente interpreta errado. Mas a piedade, ou seja, o exercício para o espírito, para tudo é proveitosa. Porque tem promessa da vida que é agora e daqui há de vir. Paulo está falando aqui que o exercício físico pode ser dispensado? Ele está falando isso? Não, ele está falando que o exercício espiritual deve vir primeiro, é mais importante. Mas ele está colocando os dois aqui na jogada. Você não pode largar um e ficar só com o outro. Tem gente que lê esse texto aqui e fala, não precisa preocupar com o corpo, atividade física. Não, você tem que preocupar com o espírito, com a alma. Seu corpo é... Não. Está aqui, tem que preocupar com as duas coisas. E o último do AS aqui, AAS. O S é sono, descanso. Então você quer cuidar do seu corpo para você glorificar a Deus? Alimentação correta, atividade física, fugir do sedentarismo e descanso. E eu fecho nesses 6 minutos que eu tenho. Quem instituiu o descanso, irmãos? Quem? Deus. Está na Bíblia. E havendo terminado Deus o 7º dia, a sua obra, descansou nesse dia. E abençoou o 7º dia. O nosso Criador estabeleceu o descanso. Quem somos nós para ir contra a ideia do Criador e achar que a gente não precisa dormir? Já viu aquelas pessoas que falam, não, dormir é perca de tempo, dormir é bobeira, eu não gosto de dormir não. Você está louco, você está acabando com o seu corpo, você está se matando. Descanso, sono, não tem uma coisa mais importante do que isso. Para a saúde do seu corpo, para que você consiga fazer todas as outras coisas e glorificar a Deus. Mas tem gente que acha que dormir é perca de tempo. Não é não. Deus instituiu o descanso, tem muitos textos na Bíblia que falam sobre isso. Um dos maiores especialistas do sono do mundo diz que o sono, o repouso correto, tem um impacto imensurável para o sistema cognitivo do ser humano. Quem não dorme não consegue aprender nada. O cérebro não absorve. Ele estabeleceu essa lei lá no Velho Testamento. A cada 6 anos de trabalho, o 7º era do descanso. Você conhece. Por que o povo ficou preso 70 anos na Babilônia lá? Porque depois Deus jogou na cara deles. Deus falou a verdade para eles. Vocês não respeitaram os meus sábados. Sábado lá naquela época era o dia do descanso. Não respeitou, depois Deus cobrou tudo. Veio lá. Pronto, vou fechar agora. E agora eu vou ler isso aqui que eu quero não deixar nada passar. Deus tem maravilhas para você aqui nessa terra. Quem crê, diga amém. Mas você precisa de um corpo saudável para desfrutar de tudo. Deus tem planos maravilhosos para te usar aqui nessa terra. Quem crê, diga amém. Mas você só vai viver e experimentar isso se você tiver um corpo saudável e adequado. Deus já conquistou longevidade, vigor, saúde para todos nós lá na cruz. Amém? Agora é tomarmos posse dessas promessas que Ele já conquistou
e fazermos a nossa parte aqui no plano natural. Vocês já ouviram falar daquele evangelista famoso do século passado, Robert Murray M'Cheyne? Quem já ouviu falar desse cara? Ele morreu com 29 anos. Um grande avivalista, uma grande contribuição para a igreja nesse pequeno espaço de tempo que ele viveu. Morreu com 29 anos. Ele deixou algumas frases ou algumas declarações emblemáticas. A mais emblemática que serve para o nosso contexto aqui hoje foi aquela assim, ele falou assim no leito da morte: Deus me deu uma mensagem, um ministério, uma missão, e me deu o cavalo para eu levar a mensagem. Eu não cuidei do cavalo, o cavalo está morrendo, já não posso levar a mensagem. 29 anos o cara morreu. Ele reconheceu que ele não cuidou do corpo, tinha um ministério tremendo, tinha muitas coisas para viver ainda pela frente. Então, irmãos, feitas essas considerações, nunca se esqueça, é a nossa série desse mês, cuide bem do chassi, cuide bem da carcaça, conserva a lataria, trate bem dela, torne-a adequada, preparada, saudável, satisfatória, disponível para a glória de Deus. E por tabela também pronta para o seu próprio benefício, é claro. Fomos criados pelo próprio Deus com essa configuração tripartida: espírito, alma e corpo. Isso não é por acaso. Deus não faz nada por acaso. Não podemos descuidar de nenhuma dessas partes. O corpo está na jogada e tem considerável relevância na jornada. Entendendo isso, você estará prolongando seus dias aqui na terra, estará se protegendo de muitas doenças e comorbidades, estará obedecendo um princípio bíblico, nós vimos no início, estará pronto para servir a Deus intensamente, servir o próximo, estará cuidando da casa de Deus, estará glorificando a Deus com o seu corpo, e por que não dizer, fazendo tudo isso, você também estará agradando a Deus. Então, a partir de hoje, o meu objetivo é que você saia daqui nessa noite, nessa manhã, com essa mensagem no seu coração: eu vou cuidar do espírito, da alma e do meu corpo. Eu não vou morrer antes da hora. Tudo que eu tenho para fazer para Deus, eu vou fazer, porque o meu corpo vai me favorecer. Nada, eu vou desfrutar da minha família, dos meus netos, dos meus filhos, eu vou viajar, eu vou ver as bênçãos de Deus sobre a minha vida, porque o meu corpo estará preparado para glorificar a Deus. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Feche seus olhos.